todos e todas, mais uma vez sejam bem-vindos ao Espaço Escrito do Espaço Aberto, esse espaço que se propõe a divulgar trabalhos de colegas que queiram falar, que queiram expor seus trabalhos, as suas produções, no intuito de uma transmissão a respeito da clínica e da teoria psicanalítica. E não esqueçam de deixar seus comentários, suas sugestões, se quiserem entrar em contato para apresentar um trabalho, serão muito bem-vindos, ok? Bem, hoje o que eu vou ler para vocês é um trabalho sobre a adolescência, a clínica com adolescentes e sobre essa questão desse momento tão delicado, não é? No desenvolvimento do sujeito do ser falante. Então, vou ler para vocês. Freud considera a puberdade um momento de metamorfose, uma delicada transição. O adolescente está em busca das palavras certas para dizer o que se transforma em seu corpo, assim como está em busca de um novo lugar para ser no mundo. É um momento muito importante e delicado, quando devem se realizar novas combinações e composições que implicam mecanismos subjetivos complexos, a tal ponto de promover a constituição de um novo ser, um renascimento, que é assim também como Freud se refere à puberdade. Philippe Lacadet, em seu livro O Despertar e o Exílio, Ensinamentos psicanalíticos da mais delicada das transições, a adolescência, coloca dessa forma: os sujeitos púberes são privados da sua língua da infância pela irrupção do gozo no corpo e, como efeito dessa irrupção, vacilam as identificações constituintes e, assim, a função do ideal do eu. Podemos pensar, então, em um sujeito à deriva, em uma busca frenética por novos significantes que o definam. Momento de extrema angústia, considerado por alguns psicanalistas como uma reedição do trauma original do encontro do corpo com a língua, uma vez que algo do real do corpo se impõe sem a possibilidade da mediação pela palavra. Assim, podemos dizer que na puberdade há uma redistribuição dos gozos quando da irrupção do real no corpo. Pode-se relacionar esse fato também ao que se chama a crise do desejo da adolescência. Exatamente pelo real do gozo estar à deriva, assim também está o desejo, solto, podendo se manifestar em forma de tédio absoluto ou mudanças infinitas de escolhas. Somos seres da linguagem. Esta nos precede, fixa um lugar, nos constitui, por exemplo. Na infância, é o garotinho da vovó, a linda do papai, o super-herói da mamãe. Na adolescência, há um distanciamento dessas identificações imaginárias que até então constituíam o sujeito. Algo do real do corpo, algo da sensação do próprio corpo, irrompe e balança essas certezas. O adolescente fica à deriva e, ao não encontrar mais palavras que o definem, pode se exilar em uma solidão angustiante. De um lado, então, temos um sujeito sofrendo de um grande mal-estar pelo encontro com a angústia, sem a mediação da fantasia infantil, ou pelo menos com essa fantasia, com o fantasma até então construído vacilando, não é? Não está mais tão rígido como até então, até todos os anos da infância, como se constituiu, ele vacila pela irrupção do gozo do corpo. Um sujeito que, pelo social, não encontra espaço de fala, por ser considerado muito jovem ainda, e ao mesmo tempo é também bastante exigido uma postura super responsável dele. Então, além dele já estar
nesse vai e volta da posição infantil para uma posição adulta não construída, ele tem ainda toda essa relação social ou essa constituição cultural que, por um lado, o exige muitas responsabilidades, ou pode exigir muitas responsabilidades, mas por outro, o trata ainda como um sujeito que não deve ser considerado por ser ainda muito jovem, certo? Então, esse momento de transição engloba uma tentativa de reinscrição no mundo, uma reconstrução da própria identidade. Afinal, quem eu sou? Se eu não sou mais o sujeito da infância, né? Não sou ainda um sujeito adulto, quem eu sou? Alguns dos impasses por onde circulam os adolescentes são os de destacar-se da autoridade dos pais, lidar com as modificações de seu corpo, posicionar-se diante da sexualidade e escolher seu objeto de amor. Então vejam que não é pouca coisa. Os pais também sofrem lutos nesse momento de transição. Não é fácil para os pais, não é? Sofrem luto pelo filho da infância, um luto pelo filho idealizado e o luto pela perda da posição de mãe e pai ideais. Lacadet traz dois conceitos interessantes para o entendimento e a direção do tratamento na clínica com adolescentes. Por um lado, o conceito de mancha negra, isso que tem relação com o gozo opaco, o estranho dentro do ser falante, isso que as palavras não alcançam descrever e tem relação com o aflorar da sexualidade, nesse caso da genitalidade, que vai se impor, e que faz com que o púbere se veja de frente a isso que não tem um nome ainda e que nunca vai ter, porque sabemos que tanto o sexo quanto a morte são irrepresentáveis, não é? Então ele é apresentado, né? Ele dá de cara com o aflorar da sexualidade e a morte no sentido de dar-se conta da não relação sexual, do impossível de uma completude. Assim, a mancha está do lado da angústia, do exílio, da depressão, dos comportamentos de risco, do ódio de si mesmo. Do outro lado, há o que se chama ponto de onde, que se refere a este lugar onde o sujeito pode se apoiar para seguir adiante e se reinventar, onde possa encontrar um novo dizer sobre si mesmo pela via do bem dizer. Então, quer dizer, existem esses dois conceitos, a mancha, não é? Que seria, vamos dizer assim, mais orientada, não é? Por um gozo opaco, não é? Pela pulsão de morte, a gente pode dizer, né? E tem o ponto de onde, que seria um lugar, não é? Um lugar onde o sujeito púbere possa se apoiar para sair em busca de um significante que o defina, ou de significantes que o reconstituam de uma forma mais desejante e não dentro de um gozo mórbido, por assim dizer. Na clínica, devemos escutar o mal-estar adolescente acolhendo-o, dar lugar a isso e, ao mesmo tempo, tentar nessa escuta identificar os pontos de onde esse sujeito pode se amparar, se anclar para poder se reinventar. Portanto, a adolescência é também um espaço de invenção, pelo mesmo motivo do sujeito distanciar-se das amarras da trama fantasística infantil. Então, se por um lado é bastante angustiante não ter mais, ou
deparar-se com a vacilação das identificações infantis, por um outro lado, isso libera o sujeito no movimento de seu desejo. Então a gente pode ver que a adolescência é um momento da vida onde o ser falante inventa, se rebela, questiona, não é? E tudo isso tem a ver com essa liberdade, né, das armaduras fantasmáticas até então construídas pelo sujeito. Então, tudo isso, né, todos esses padeceres do sujeito púbere têm efeitos que nós lidamos todos os dias, como analistas, como pais, como professores, como psicólogos, como coordenadores de escola, não é? E é importante ter em mente que é uma delicada transformação e com uma escuta delicada também, uma escuta atenciosa, né? Propiciar para esses adolescentes, seja você pai, professor, professora, coordenador, psicopedagogo, propiciar um espaço de escuta, realmente dar lugar para a fala do adolescente, pode fazer uma grande diferença na constituição, né, ou no renascimento de um sujeito melhor consigo mesmo e assim na relação com os outros. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. É uma pincelada geral, não é? Sobre algumas características e questões da adolescência. Se vocês tiverem interesse de estudar mais ou mandar perguntas, fiquem à vontade. O Espaço Aberto, ele está acolhendo, não é? Todas as colocações, sugestões, interesses, desejos de estudo. Então, fiquem à vontade para participar, é um convite que eu faço. Dia 4 de setembro nós estaremos iniciando um curso introdutório chamado Recortes Teórico-Clínicos e vocês estão convidados a participar também, ok? Volto a dizer que o Espaço Escritos aceita trabalhos, apresentação de trabalhos, é só entrar em contato com a gente pelo Messenger da página ou aqui pelo Instagram. Não esqueça de deixar seus comentários. Um abraço e até a próxima!